Bom dia, bom dia, bom dia para você. Café com Palavra, mais uma manhã. Como você se encontra? Como ocorreu a sua noite? Como você despertou? Entenda que o Senhor é um Deus que nos protege, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos livra. E a cada amanhecer nós podemos ver a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. A cada amanhecer nós podemos ver o quanto Ele nos livrou, o quanto Ele nos guardou e o quanto Ele tem nos guardado. Hoje nós estamos no terceiro dia da nossa campanha do livro do profeta Daniel e hoje nós vamos falar de um grande milagre a qual o Senhor fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azael e Misarias. Esses três nobres que foram levados cativos, assim como com Daniel, para o império da Babilônia. E lá eles foram provados. E hoje nós vamos ver esta provação deles. E a palavra do Senhor vai dizer assim, capítulo 3, versículo 12. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Amém? Diz a palavra que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, uma imagem grandíssima, uma imagem a qual todo o povo deveria se prostrar. Mais uma vez foi feito um edito do rei. Como a gente sabe, cada vez que é ordenado algo da parte do rei, não tem como revogar, não tem como voltar atrás. E o rei Nabucodonosor faz este decreto, a qual todos deveriam se prostrar após cantar, tocar aquela música lá que eles faziam. Todos deveriam se prostrar diante da imagem de escultura do rei Nabucodonosor. Mas, a dado momento, vem aqueles que vêm sempre trazendo a notícia ao rei, aqueles que gostam de ficar observando no meio da multidão o que os outros estão fazendo, aqueles que gostam de cuidar da vida alheia, vêm contar ao rei que existe ali três, e principalmente aqueles que ele colocou como governos no seu império, eles não se prostram. Perdão. Eles não se prostram diante da imagem do rei. E isso leva o rei a se enfurecer. E o rei chama esses homens, chama Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: ora, vieram me contar que você não se prostrou diante da minha imagem. Vieram contar que vocês não se ajoelharam, não renderam graças a esta imagem, que é a minha imagem. Como pode uma coisa destas? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: nós não nos prostraremos a Deus algum, a não ser ao nosso Deus. Nós não nos ajoelharemos diante de qualquer imagem, diante de qualquer situação, a não ser ao nosso Deus. E se Deus assim quiser nos livrar, Ele nos livrará de qualquer fornalha ardente. E se Deus assim quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se não quiser, nós continuaremos a não adorar outros deuses. Mediante a esta resposta, o rei ficou muito enfurecido com eles e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro dela. Veja que eles não se prostraram mediante a afronta, mediante a acusação. Eles não se prostraram mediante ao medo. Eles não se prostraram mediante a tudo aquilo que o rei disse que iria fazer contra eles. E nesta manhã eu quero chamar a tua atenção para falar contigo, aonde você tem colocado a planta dos teus pés, o que você tem feito mediante aquilo que Deus tem ordenado para que você não faça. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles chegam numa situação a qual seria a vida ou a morte. Negar o seu Deus e se prostrar diante de outro.
ou ainda assim continuar adorando o seu Deus, aquele que os mantinha vivo até ali, aqueles que os mantinha de pé até ali. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados numa fornalha de fogo ardente, com o fogo aquecido 7 vezes mais. E porém, todos ficavam observando porque queriam ver aqueles 3 jovens sendo queimados. Veja que existia naquele povo algo impressionante, que era o prazer de observar a morte daqueles que estavam sendo jogados na fornalha. Quantos hoje observam, fazem o mal e ficam observando para ver o que vai acontecer, para ver como a pessoa vai se dilacerar, para ver como a pessoa vai se destruir, para ver a destruição do seu irmão. Observe que muitos projetam planos contra os outros e esperam para ver a destruição do seu irmão. Nesta manhã, eu quero chamar a atenção sua, porque muitas vezes aquele irmão que está sendo jogado na fornalha, aquele que está sendo jogado numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, existe alguém que está com ele. Existe alguém que caminha na fornalha com ele. Veja que a um dado momento, a partir do momento que eles são jogados na fornalha, eles observam que foram jogados 3, mas dentro da fornalha havia 4. Muitas vezes somos jogados na fornalha ardente. Muitas vezes somos jogados nas mãos do inimigo. E sem contar que quando observamos, estamos sendo protegidos de uma forma tão gloriosa que pelas vias humanas nós teríamos sido destruídos. Pelas vias humanas não restaria mais nada de nós. Porém, não sabíamos nós, não tínhamos visto nós, que havia ali um 4º homem na fornalha, que havia ali um 4º homem nos defendendo, nos cuidando, nos protegendo, colocando sobre nós uma redoma de proteção, colocando sobre nós como uma bolha de proteção, para que nada acontecesse conosco. Quantos de nós somos jogados dia após dia em fornalhas ardentes? Quantos de nós o inimigo tem preparado fornalhas para sermos jogados? Porém, nós temos que crer nesse Deus. Se você não se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor, acredite que você pode ser jogado numa fornalha, que o teu Senhor, o teu Deus te livrará, ele passeará contigo. Ele não só te livrará, mas ele passeará contigo dentro da fornalha. Imagina a diferença de você estar dentro de uma fornalha com medo. Mas lá nós podíamos ver, neste episódio que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não ficaram assentados num cantinho, amedrontados do fogo, mas sim, eles passeavam com Jesus. Eles passeavam com o 4º homem da fornalha. Quando servimos um Deus vivo, nós não nos prostramos mediante ao perigo. Nós não nos acautelamos e ficamos com medo, escondidos e parados. E sim, nós continuamos a passear. Nós continuamos a aproveitar a nossa vida. Nós continuamos a fazer tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, porque estamos caminhando com Cristo. Estamos caminhando com o 4º homem da fornalha. Entenda que o 4º homem, ele faz coisas maravilhosas em nossas vidas. Além de nos proteger, ele nos rege, ele nos dá coragem, ele nos dá ímpeto para prosseguir. Veja que a palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo que não se ajoelhariam, não se prostrariam a outros deuses, não se prostrariam àquilo que é do mundo. Eu não sei no que você tem se prostrado ultimamente. Eu não sei no que o inimigo tem oferecido para você se prostrar. Mas a partir do momento que você se prostra, você não tem essa proteção, você não tem esse 4º homem passeando com você. A partir do momento que você se prostra para as imagens de escultura, e quando eu falo de imagens de escultura, eu falo de todos os aspectos mundanos. A partir do momento que você se prostra para os desejos do teu ser, você não tem mais essa proteção, você não tem esse gozo na alma de passear
dentro de uma fornalha de fogo ardente, de ser visto passeando com Cristo. Você sabe a intensidade de ser visto passeando com Deus? Você sabe a intensidade que você pode ter no seu ministério, na sua vida, quando alguém disser: eu vi este homem passeando com Deus, eu vi este homem passeando no meio do fogo, ou seja, no meio de tantas adversidades, no meio de tanta aflição, no meio de tanta dor, no meio de tanta coisa ruim, eu vi ele passeando porque havia alguém com ele ali. Porque diante das circunstâncias, ele não poderia estar sozinho. Diante das circunstâncias, ele não sobreviveria. Porém, havia alguém ali. Isso é evangelho, isto é fé, isto é algo que você está pregando com a sua vida. Mas quando você se prostra, não há nada a fazer. Quando você se prostra, você envergonha o evangelho. Quando você se prostra, você mostra que você é fraco, mas também que esse teu Deus que tu serve é fraco. Porque se você não tem a força, como pode você pregar este Deus? Como pode você pregar este evangelho? E nesta manhã eu quero chamar a atenção para você. Não se prostre mediante a qualquer adversidade da sua vida. Não se prostre mediante a doenças detectadas no seu corpo. Não se prostre mediante as situações psicológicas, emocionais e financeiras que estão vindo sobre ti. Não se prostre mediante a qualquer culpa, qualquer situação de derrota na sua vida, porque quando você não se prostrar, o quarto homem aparecerá e ele não somente te protegerá, mas ele passeará com você no meio da fornalha ardente. Veja que esses 4 homens foram trazidos de volta. Nabucodonosor soube que havia 4 homens na fornalha, mas quando ele vai tirar, só existe 3. Porém, o 4º homem fez morada na vida de Nabucodonosor. O 4º homem fez com que o coração dele se voltasse para esse Deus. O 4º homem fez com que ele visse que existia alguém a quem esses 3 serviam, que era mais forte do que o seu poder, que era mais forte que o seu reino e que era mais forte do que qualquer fornalha aquecida 7 vezes mais. Este 4º homem está aqui nesta manhã. Este 4º homem está aí nesta manhã para fazer mudança na sua vida, para fazer um mover especial na sua vida. Que você possa se sentir abençoado pelo 4º homem nessa manhã. Que você possa se sentir tocada pelo 4º homem nessa manhã. Que você possa se sentir amada pelo 4º homem nesta manhã, protegida, entendendo que o Senhor é o único a quem nós devemos adorar. Deus abençoe seu dia. Café com Palavra. Que a graça do Senhor esteja sobre ti em todo o tempo, em nome de Jesus.